antologia Equação sobre o Abismo, na Gato Bravo, né, pela Gato Bravo em 2022, em Portugal, e textos em coletâneas em inglês, espanhol, japonês e italiano. Ele escreve sobre literatura brasileira e hispano-americana para jornais e revistas, além de editar o site A Nova Crítica. O professor Dr. Otto Wink Carioca, radicado em Curitiba, é doutor e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Em 2005, ele foi vencedor do prêmio da Academia de Letras da Bahia, com o romance Jaboque, publicado no ano seguinte pela editora Garamonde. E, em seguida, em 2012, ele recebeu o prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura na categoria Poesia. É autor, entre outras obras, de Cosmogonias, que foi publicado em 2017, livro de poesia, e Que Fim Levaram Todas as Flores, de 2019, que traz aí uma temática sobre a ditadura militar, que acredito que o professor vai falar um pouquinho hoje. Ambos esses livros foram publicados pela Cotter Editorial. O seu terceiro romance e último, Forte como a Morte, saiu no final de 2023 pela editora Aboio. Então, muito obrigada, professor Dr. Otto Wink e o professor mestre Sérgio Tavares. Obrigada, gente. Com você, prof. Muito bem. Tá bom a voz, o volume? Tá bom, né? Olá, Sérgio. Prazer em conhecê-lo. Não digo pessoalmente, né? Mas visualmente a gente se conhecia, né? Pois é um nome famoso, né? A gente se conhece pelas obras, né? Eu tenho a alegria e a honra de ter sido resenhado pelo Sérgio Tavares nos meus últimos 2 romances, né? Foram 2 resenhas bastante generosas. E também tive, né? Eu li o seu último, o seu romance, né? Com essa capa belíssima, e é um dos romances mais poderosos lançados no ano passado. Mais fortes, né? Mais impactantes, mais inquietantes, porque a nossa realidade é inquietante, lançados no ano passado. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, podendo conversar com o colega Sérgio Tavares. Mas, então, como a educação manda, os de fora começam a falar. Então, a palavra é sua, Sérgio Tavares. Fique à vontade. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, o campo acadêmico da PUC-PR. Essa conversa aqui, a gente vai falar sobre a ditadura militar, sobre a influência da ditadura na literatura. Eu acho que assim, é interessante a gente começar com um bate-papo. Como é que vocês querem fazer a dinâmica? Vocês querem fazer um bate-papo? Como é que vocês querem conversar sobre esse tema? O que vocês acham? Vocês querem... Tá. Vocês querem fazer pergunta? Querem que ele fale primeiro? Tá. Você faz uma fala inicial, aí à medida que forem aparecendo perguntas e comentários, né? A gente... Tá, vocês têm interesse de contexto histórico ou como que eu fundamentei meu romance? Qual o interesse de vocês em relação a isso? Oi? Tá, o histórico, mas também você poderia comentar sobre o seu romance, porque ele ecoa, né, alguns aspectos desse período não muito colocados sob lentes em outros romances, né? Então você pega alguns aspectos interessantes. Ok, então vamos começar então pelo como que eu me interessei em escrever esse romance. Bem, eu sou de 78, então eu nasci naquele período que a ditadura ela estava, de certo modo, agonizando, já estava se começando um processo de início de direta já, que começou em 82, e já para abertura política, abertura democrática, a volta da democracia no Brasil. Então, em 2014, eu fui convidado a participar de uma FLIP, que é o Festival Literário de Paraty, aqui no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, e geralmente, quando eu vou para um evento ou algo assim, eu sempre levo algum livro para ler, que é um livro que me acompanha durante a viagem. E nesse evento específico, eu acabei tendo que ir de ônibus, porque por conta de horário não tinha como eu ir pela van do SESC que me convidou, e eu fui lendo no ônibus. Então, dos livros que eu tinha comprado recentemente, eu tinha comprado o livro K,
do Bernardo Kuzinski, não sei se vocês conhecem, que é um livro, para mim, é um livro assim, seminal para quem quer saber sobre a ditadura militar no Brasil. E eu não tinha, assim, foi um livro que eu comprei, mas é um livro que estava parado na minha pilha de livros gigantes que eu tenho aqui em casa, e resolvi ler esse livro. E quando eu comecei a ler esse livro, foi um processo muito interessante, que parece que eu me fechei naquele livro. O livro ele me sugou de uma forma em que eu não sentia a viagem acontecer. Para vocês terem uma ideia, de Niterói, onde eu moro, até Paraty, são cerca de 6 horas de viagem, e assim, o livro ele me ocupou a viagem inteira, que eu não consegui ter a percepção do tempo nem do espaço, assim, tão profundo que foi aquela leitura para mim. Só que quando eu cheguei em Paraty, eu pensei assim, lógico que eu fiquei impactado pelo conteúdo do livro, mas também eu comecei a me perguntar como que aquilo tudo tinha acontecido, e assim, eu não tinha uma noção tão profunda do que era a ditadura militar. Logicamente que durante a escola eu lia sobre a ditadura militar, eu aprendia a estudar sobre a ditadura militar, mas não era algo assim que era tão profundamente apresentado para mim. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Então a gente sabe que a ditadura militar ela começa em 64, quando o golpe ele acontece. Só que nesse período entre o golpe e 69, que é quando que é instituído o AI-5, né, que é onde que a ditadura militar realmente fica mais perversa, mais cruel, que a ditadura começa a perseguir, começa a censurar livros, tem ali um espaço de tempo. E é interessante que justamente nesse espaço de tempo, a gente tem um primeiro livro, assim, que eu considero o livro que chama mais atenção durante esse período, que é o Quarupi, do Antônio Calado. O Quarupi é um livro que trata de um personagem que ele acaba entrando na luta armada, e durante esse período você não tinha ainda censura. Então, o livro que, embora ele trate sobre essa questão da luta armada, sobre essa questão de denunciar o que a ditadura fazia com a perseguição com o cidadão brasileiro, ele não foi censurado, porque ainda a ditadura ainda estava naquele começo, ainda não tinha instituído ainda o AI-5. Então, a partir daí, desse momento, quando é implantado o AI-5 na década de 70, você começa a ter a perseguição, começa a ter a censura, o Estado começa a ter a vigilância e começa a aplicar mecanismos para poder perseguir todos aqueles livros que ele considerava subversivos. Então, nesse período, foi um período que o Brasil começou a instituir toda uma política de crescimento através da economia. É interessante a gente notar, nesse contexto, em que, embora você tivesse essa perseguição, ele investia, porque o Brasil tinha o interesse de criar um parque gráfico. E a primeira feira literária que acontece na década de 70. Só que a gente para pensar, se fica até sendo um contrassenso. Por outro lado, você perseguia livros e autores, mas por outro lado, você tinha o Brasil investindo no parque gráfico, tinha investindo em produção de livros. Só que esses livros eram livros geralmente de religião, era livro de autoajuda, eram livros escolares. Então, assim, a minha percepção de como esse livro me impactou tanto, justamente por isso. Porque para mim acabou sendo uma descoberta. Porque os livros que chegaram para mim na minha infância eram livros que eram produzidos durante a ditadura militar. Então a ditadura militar, ela implantava livros no Brasil, mas eram livros que eram controlados dos seus conteúdos. Então, assim, esse meu conhecimento tardio de quão profundo era a ditadura militar foi por conta disso, porque no Brasil você tinha um investimento muito no parque gráfico editorial, em contrapartida você tinha as perseguições. E quando a gente pensa em ditadura militar, eu gosto de pensar em ditadura militar assim, em 3 momentos. Assim. Vamos colocar assim, a gente tem um prenúncio, que seria esse prenúncio desse livro Quarupi, do Antônio Calado, que é um livro que fala sobre a ditadura, que é muito marcante, mas ele não foi um livro que foi censurado, porque ele vem antes do golpe do AI-5, mas depois que você tem o AI-5, os autores eles começam a utilizar de mecanismos como se fossem mecanismos cifrados para fazer a literatura. Então, a partir desse momento que você começa a ter autores a investir em literatura, o chamado realismo mágico e literatura fantástica. Então, você utilizava de alegorias e metáforas para falar sobre o que acontecia do golpe militar, o governo da ditadura militar. Então, é interessante se notar que assim, nesse período é quando é lançado Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é um livro que denuncia a sociedade, a opressão, denuncia a repressão, denuncia a censura. Para quem não conhece Incidentes em Antares, os mortos retornam numa cidade e eles começam a falar sobre
toda a situação que na cidade, toda a falsidade que acontecia, tudo que era segredo, tudo que era colocado debaixo dos panos, tudo corria de violência na cidade. Então, assim, é um livro que marca muito esse período. Você também, na América Latina, esse movimento crescendo. Então, se a gente pensar 100 anos de solidão também, é um livro que trata justamente disso. Trata também essa questão de uma família que cresce nesse período de ditadura militar. Você tem o conto do Cortázar, né, do Bestiário, que é A Casa Tomada, que é aqueles 2 irmãos que eles estão dentro da casa e a casa vai sendo tomada, cada cômodo vai sendo tomado por algo que eles não entendem. Então é interessante você notar que nesse primeiro período, para fugir da censura, eles utilizavam desse mecanismo de alegoria, de metáfora. Quando chega em 79, quando ocorre a lei da anistia, que é uma coisa interessante, que mais para frente, se a gente quiser falar de reflexo da ditadura militar, é interessante falar sobre a lei da anistia, mas ali você tem quando as pessoas que foram exiladas e voltadas para o Brasil, eles começam a relatar a ditadura militar dentro desse contexto histórico. Eles começam a tratar a ditadura militar de dentro para fora. Então, nesse momento, você tem livros ali como que é esse companheiro, do Gabeira, você tem os Carbonários, do Sirquis, você tem Batismo de Sangue, do Frei Beto. Então, são livros que eles falam sobre o contexto histórico, colocando a visão de quem participou diretamente do movimento contra a ditadura militar. Esse, para mim, assim, é como se fosse o segundo período que você consegue identificar, que são livros que tratam disso. Aí, nessa transição da década de 80 para a década de 90, você já começa a ter autores que começam a fazer o terceiro movimento, que eu considero que é você pegar a matéria da realidade, a vivência desse período, você resgatar a memória e você colocar a memória dentro do contexto ficcional. Então, assim, você já tem o Caio Fernando Abreu em Morangos Mofados, naquele conto Sargento Garcia, ele se utiliza da ditadura militar para falar sobre sexualidade. Você tem, nesse período também, os autores que começam a utilizar mais da sexualidade, então você tem a Hilda Hilst. Você tem nesse período também um livro que foi censurado, que é muito curioso, que tem um livro chamado Meninas, da Lídia Fagundes Telles, que é muito interessante essa história, porque é um livro que estava naquele período ainda da censura forte ainda, e esse livro traz um trecho que fala sobre tortura. Então ela estava preocupada, ela não queria que o livro fosse censurado, e ela comenta com o marido dela, fala assim, eu escrevi esse livro, mas eu não queria que ele fosse censurado, mas esse trecho aqui é interessante, é um capítulo que fala sobre o personagem que é torturado, e ele fala assim, coloca no final, porque o censor ele não vai chegar até o final do livro. Justamente isso que acontece. O censor começa a ler o livro, e quando você vê o relatório dele, ele escreve livro muito chato, não cheguei até o final. Então o livro acabou passando porque ele não viu esse momento que tem essa cena que tem de tortura no livro. Então, assim, era muito mecanismo ser utilizado. Então, nessa terceira fase, a gente retornando, você tem esses livros que eu falei. Você tem, até anotei aqui aqui você tem o Morangos Mofados, você tem o erotismo também muito forte nesse período, e você vai se fazendo a transição até você chegar nos anos 2000, que é onde tem um livro que eu considero seminal, que eu já falei, que é o K, de Bernardo Kuzinski. E o K do Bernardo Kuzinski, ele teve uma irmã, meu cunhado, que foi perseguido pela ditadura militar. Nesse livro ele relata a perseguição da irmã dele, o desaparecimento e toda a ditadura militar por dentro, assim. É um livro que ele tem uma carga emocional muito forte e ele consegue trazer para a atmosfera. E hoje em dia, assim, na questão do meu livro, eu acho que eu estou trabalhando dentro de uma estética em que a gente trabalha a ditadura militar como um pano de fundo. No livro trata da ditadura militar, mas não é um livro considerado histórico. Então, assim, a ditadura militar ela é um pano de fundo e dentro dessa ditadura militar você consegue transitar os personagens por ali. Então, assim, para fazer uma breve apresentação do que é o meu livro. O meu livro, ele trata de um casal, que é o Roberto e a Lúcia, e o Roberto, ele é um empresário, que ele tem uma agência de comunicação, e ele trabalha para a ditadura militar, para empresas que financiam a ditadura militar. E no encontro em Paris, ele acaba conhecendo a Lúcia, que a Lúcia é uma ex-guerrilheira, que é do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, e ali eles têm um encontro, eles acabam se apaixonando, e ele volta para o Brasil. A Lúcia ainda não foi anistiada, então ela tem medo de voltar e ser presa,
Só que quando ela retorna para o Brasil, ela está grávida. E aí eles acabam tendo um relacionamento e prosseguindo o relacionamento, nasce a filha deles, a Carla, e nesse momento o Roberto ele está implantando no Brasil a profissão de assessor de imprensa, que na década de 70 era uma profissão que era vinculada à comunicação social, só que não tinha um registro só para essa profissão. E aí ele vai até Pernambuco para poder fazer uma palestra, e lá ele acaba encontrando um personagem que vai mudar toda a história da vida dele, e esses personagens eles vão seguindo durante a década de 80, 90, até o último dia da virada de 90 para os anos 2000. Então a gente passa por todos os percalços que o Brasil passou e que esse casal estava passando também. Então, assim, você passa pela ditadura militar, você passa pela a abertura democrática, depois, quando o Brasil tinha essa utopia que o Brasil ia virar um país que ia desenvolver, acabou não acontecendo, então a gente entrou num recesso muito forte da questão da economia. O presidente que ia assumir, que não era o presidente de voto indireto, que era o Tancredo, ele acabou morrendo antes de assumir. Entrou o Sarney, que era ligado para a ditadura militar, e o Sarney fez uma política desastrosa, e mais para frente, quando você tem a primeira eleição direta, o Brasil aposta num candidato, vamos dizer assim, libertário, né? Era um candidato que não era nem vinculado à esquerda nem à direita, era um candidato de centro, e acabou se tornando o que tornou, né? O governo Collor, que foi um segundo desastre, tanto na economia quanto na política, todo ceivado de corrupção. Então, assim, é um livro que, como você falou, Otto, é um livro muito impactante, mas eu acho que é um livro que ele reflete muito essa questão da perda de utopia, que foi essa geração que viveu nos anos 70, que pegou em armas, e que eles imaginaram um país livre da ditadura militar, um país com certa ascendência política e social e democrática, e acabou não acontecendo isso. Então, assim, o livro reflete muito essa questão da decepção que foi o país, né, nesse período, assim. E você teve a questão do vírus da AIDS também, que é muito impactante dentro do livro também. Então, assim, resumindo, assim, conectando a história do Brasil com a história do livro, a princípio é isso. Muito bem. E esse seu livro também tem, acho que é um dos poucos romances brasileiros que tratam do impacto da AIDS, né? Desde o começo até o seu desenvolvimento, algo que hoje não é muito lembrado, né? O impacto que foi nos anos 80 e nos anos 90, né? O teu romance trata de maneira bastante forte, bastante realista, né? Porque, assim, não te interrompendo, mas já te interrompendo, é uma coisa assim que hoje em dia, como a gente tem ainda a AIDS sem cura, mas em compensação você tem coquetéis que conseguem controlar o vírus no sistema imunológico de quem é infectado, as pessoas vivem normalmente hoje em dia, você não tem essa carga que tinha. Então, para a geração que não passou essa época, a AIDS era muito vinculada à questão do estigma social, né? Tanto que você tem, na década de 90 ali, no começo da década de 90, tinham jornais que não colocavam AIDS, né? Colocavam como câncer gay. Era muito vinculado à questão da homossexualidade. Então, assim, no livro, eu não sei se eu devo falar, não devo falar, mas que no livro tem um personagem que ele se contamina, assim, eu não vou falar que é um personagem que se contamina, mas assim, eu queria colocar de uma forma que as pessoas entendessem que existia esse estigma social, mas era algo que estava assim vinculado a qualquer tipo de relação sexual, não era algo que estivesse só restrito a um público. Então, assim, embora o personagem que eu criei, que é o protagonista que eu digo, que é o Roberto, ele passe por esse período de busca por esse fantasma que ele conhece nesse encontro em Pernambuco. E através daí ele fica como se fosse um viciado atrás dessa sensação que ele teve pela primeira vez. Ele acaba impactando na vida de outros personagens também, da esposa, da filha, e a partir daí você consegue criar ali uma espécie de segunda camada da história, em que os personagens ele conseguem olhar para si mesmo e passar os sentimentos dele. E essa personagem, quando ela passa o sentimento dela, ela trata justamente disso, a questão do HIV, né? Que você bem falou, assim, que é uma coisa que não é tratada no Brasil, ou assim, eu não lembro
Para dizer que eu não lembro, tem um conto do Caio Fernando Abreu chamado Linda, que é a história de um personagem que ele tá um tempo sem encontrar com a mãe, ele volta para casa da mãe dele, e ali ele começa a fazer uma espécie de... ele começa a retroceder a memória dele, imaginar ele com aquela mãe, ele sendo homossexual, ele está contaminado com vírus, ele não tem como falar para a mãe dele que ele está contaminado, embora tenha esse título assim, talvez tenha uma relação também com o meu título, né, que as pessoas falam que o título do livro, Todos Nós Estaremos Bem, quando a pessoa acaba de ler o livro, as pessoas não entendem, porque esse título, assim, parece uma espécie de ironia, né, mas na verdade não é, né, Todos Nós Estaremos Bem é como se fosse uma relação com os slogans que eram ditos pela ditadura militar. Eu acho que ontem, eu estava dando uma olhadinha na programação, falou sobre isso, né, falou sobre a questão do grafismo, né, como a ditadura militar utilizava do formato para falar das letras, da tipologia, para poder divulgar suas propagandas, então o título está vinculado a isso. Então, assim, o livro também ele trata justamente dessa questão da AIDS, como você bem falou, porque é um tema que eu queria explorar, que eu acho que como a ditadura militar não era explorada dentro desse contexto humano, da condição humana, eu queria colocar a verdade para fazer justamente uma correlação com isso também. Assim, essa questão a tortura era feita de maneira física nos porões da ditadura militar, mas o vírus também era uma forma quase subjetiva, uma forma que você quase inefável de você ter esse tipo também de tortura, de ataque ao cidadão também, né? Porque você para pensar, né? É muito assim impactante, até certo modo cruel, né? Uma geração que sempre lutou pela liberdade sexual e esse encontro também fala sobre a Cassandra Rios também, que é uma autora que foi uma das mais perseguidas durante a ditadura militar, e justamente por isso, né, que eu tratava também da homossexualidade feminina também nos livros dela, e depois que essa geração ela conseguiu se libertar da ditadura militar, conseguiu se libertar da censura, conseguiu buscar a sua liberdade sexual, eles acabam sendo impactados por um vírus que justamente se contamina e mata por conta da relação sexual, né? Porque era justamente uma sentença de morte, né? A AIDS, no começo dos anos 90, era uma doença que matava em poucas semanas, né? Então, o livro tratou justamente por isso, para fazer justamente um contraponto com a questão da opressão e da perseguição e da tortura durante o regime militar. E é interessante que nos anos 90 houve duas grandes frustrações no Brasil. Acabou a ditadura, pensávamos agora, finalmente o Brasil vai andar, vai evoluir, vai distribuir riqueza, e nós mergulhamos através do Collor e depois Itamar e FHC 1 e 2 no neoliberalismo mais violento, mais regressivo. Uhum. E ao mesmo tempo, né, porque assim, dentro do contexto, né, da luta contra a ditadura, temos que colocar o Brasil no contexto do mundo ocidental. Era o momento dos anos 70, da luta por direitos, luta das minorias, e vem esse outro flagelo na época, a AIDS. Então, assim, do ponto de vista econômico e político, o neoliberalismo. Então, parece que a ditadura acabou, mas as coisas ficaram até piores do ponto de vista econômico. E do ponto de vista do comportamento das liberdades individuais, também vem um outro fantasma que ameaça, né, todas essas lutas, esses direitos conquistados no Ocidente com muito suor, com muito sangue. Então, os anos 90 realmente foi uma década muito pessimista, né, de muita desilusão. Uma coisa que é interessante colocar nesse sentido também é a questão que eu tinha falado no começo da anistia, né? A lei da anistia aconteceu em 79, a gente teve recentemente alguns livros e alguns filmes que trataram sobre isso em países nossos irmãos, né, na América Latina. Tem um filme 1985 da Argentina, sabe? Tem alguns filmes chilenos também que tratam sobre isso, porque nesses países que também tiveram um período de ditadura muito forte, muito violento, assim, é difícil a gente comparar essa questão de o que é mais violento, né? Acho que a tortura em uma pessoa, ela repercute no país da mesma forma que por dezenas de pessoas, né?
mas a gente sabe assim que na Argentina, no Chile, a gente teve uma ditadura muito mais feroz e violenta, com muito mais desaparecido, muito mais mortes. E aqui no Brasil, ao contrário desses países, os torturadores não foram julgados assim. Quando você teve a lei da anistia em 79, foram anistiados todos aqueles que eram considerados subversivos e os que eram considerados presos políticos, como aqueles também que torturaram. Então, assim, a gente pensar nessa questão social e política, essas pessoas, elas não foram presas, nem foram expulsas, nem perderam seus cargos institucionais, assim. A vigilância do Estado que eram feitas através desses repressores, elas acabaram migrando para as instituições. Então, se hoje a gente tem uma polícia muito violenta, é porque essas pessoas foram forjadas nesse período. Então, toda aquela tortura que era institucionalizada, que eram feitas de maneira arbitrária, a perseguição, as prisões, a tortura, ela não acabou nesse momento, ela acabou migrando para a polícia militar, para a formação da polícia civil, para o Estado de maneira geral, como ele é tratado o cidadão. Então, assim, muito que a gente tem hoje em dia no Brasil repercute essa decisão que foi feita, de você não julgar essas pessoas. E eu acho muito interessante, a gente dando um passo mais para frente, pensar que em 2012, 2014, quando a presidente Dilma ela implantou a Comissão da Verdade, que, diga-se de passagem, era uma comissão que tinha o objetivo de resgatar a memória, não tinha o objetivo de prender, ela sofreu um golpe, né? Ela foi tirada do governo por um golpe, né? Então, assim, eu acho que ainda um terreno ali que ele não foi explorado, a gente sabe pouco, a gente sabe de cerca de 460 pessoas que desapareceram, foram torturadas, algumas foram reveladas, assim. Então, por exemplo, a gente tem o documentário Pastor Cláudio, né? Inclusive ele está vinculado com o livro do Bernardo Kuczynski, o K, né? Porque ele nesse documentário, esse torturador, que ele hoje em dia, eu não sei se ele está vivo ainda, mas nesse documentário, ele assume que ele torturava, que ele matava, que ele levava os corpos que eram torturados na Casa da Morte em Petrópolis, que existia uma casa em Petrópolis que era chamada de Casa da Morte. Inclusive tem um livro, para quem interessar, chamado A Casa da Vovó, que era como eles chamavam essa casa. Você vê o nível de crueldade que existia ali, até num apelido que eles davam para o local, existia ali uma certa vilania. Então ele assume que ele pegava esses corpos e eles levavam para campos, lá tinha uma usina e lá eram incinerados esses corpos. Então, assim, você vê como que esse tipo de atitude, o tipo de prática que era feita durante a ditadura militar, ela acabou se perpetuando durante esses anos, assim. Então, se a gente tem um país violento socialmente, um país que tem uma política hoje em dia que acaba refletindo aquele período, é justamente por isso, porque o Brasil ele não soube educar assim, os seus cidadãos ou as gerações futuras para poder entender o que foi realmente a ditadura militar. Então, se hoje em dia a gente tem livros que falam sobre isso, eu acho assim um comentário assim que eu acho absurdo as pessoas falarem que existe livro demais sobre a ditadura militar. Eu já acho ao contrário, eu acho que existe livro de menos sobre a ditadura militar, porque se a gente está comemorando não, né? A gente hoje em dia a gente está em 60 anos do golpe militar, assim, porque a gente passou 60 anos sem se aprofundar nisso. Então, se colocando meu livro ou algum livro ou o seu livro que fala sobre isso, eu acho que se a realidade ela não dá conta de trazer esse conhecimento para as pessoas ou para futuras gerações, eu acho que a literatura tem esse papel também, de certa forma, não denunciar, não acusar, mas trazer uma clareza do que foi realmente esse período da nossa história. Isso aí. Antes de passarmos para perguntas e comentários, eu gostaria só de mostrar alguns livros do Paraná, da literatura paranaense, que tratam da ditadura militar, que geralmente quando a gente fala da ditadura e da literatura relacionada à ditadura, a gente lembra dos autores de São Paulo, do Rio, e esquecemos que houve lutas contra a ditadura nos estados, nas periferias, né? Este livro aqui, Sete de Amor e de Violência, se não estou enganado, é o primeiro livro lançado de resistência explícita à ditadura militar. Ele foi publicado aqui no Paraná, uma coletânea de contos,
nos quais tem alguns autores que viriam ficar famosos mais tarde, como o Silvio Beck, cineasta, né, e escritor também, o Valêncio Xavier, do Mesa Gripe. Então, na época, eles não eram tão conhecidos. E esse livro, ele esgotou a primeira edição de 1000 exemplares, foi lançado no comecinho de 65, então ainda estava muito novo o golpe, o impacto do golpe. E a segunda edição foi recolhida pela polícia. Somente teve uma segunda edição, que é essa edição daqui, nos anos 80. Antes que o Teto Desabe, também é de 81, do Roberto Gomes. Também é um romance que fala sobre o impacto do golpe sobre uma geração de jovens e de artistas. Memória de Neblina, do Luiz Manfredini, que é um autor paranaense que participou da luta contra a ditadura militar, esteve preso e tudo, e conta todo esse processo, né, de adolescentes que participam do movimento estudantil, e depois se engajam, depois são presos, são torturados. Toda essa história, baseada na vida dele e de seus amigos e companheiros, é relatada aqui. Esse foi um daqueles livros que foi bastante importantes para a minha pesquisa na escrita do meu romance. Do mesmo autor, As Moças de Minas, que é a história de 5 moças, 5 estudantes mineiras, que têm participado de todo esse processo. A violência da ditadura militar se voltou de maneira muito sádica, sobretudo sobre as mulheres, porque envolvia a violência sexual, no caso delas também. O Guardador de Fantasmas, do Fábio Campana, também o Fábio Campana, recentemente falecido, ele também participou de todo esse processo, né? Antes do golpe, durante o golpe, foi preso e tudo, né? Então, esse Guardador de Fantasmas, né? Esses fantasmas que continuam nos assombrando. Muitos anos depois, ele relembra todo esse passado de estudante, veio de Foz do Iguaçu para Curitiba, fez o cursinho, começou a fazer a faculdade, se envolve na luta contra a ditadura militar, é preso, os amigos são presos, e de repente ele começa a receber em casa pacotes com pedaços dos corpos de seus amigos mortos. E mais recentemente esse romance aqui, Solidão Calcinada, da Bárbara Lia, que já é uma reconstrução ficcional desse passado também. Mas eu gostaria, sobretudo, de mostrar e de indicar, para quem tiver curiosidade, essa HQ daqui. Ditadura Abaixo, da Teresa Urban, o roteiro, e os quadrinhos é do Guilherme Caldas. É um livro, uma história de quadrinhos, né? Bastante pesquisa, muito interessante sobre os anos 60 aqui em Curitiba. Das lutas, das manifestações estudantis, e também é uma pesquisa muito cuidadosa sobre moda, tendências, gírias. Então, eu gostaria de um dia poder orientar um TCC sobre essa obra daqui. Então, daqui a dica, é uma leitura muito agradável, bastante pesquisa, né, que une o grafismo, né, o desenho, a pesquisa, o texto. Então, estão aqui algumas dicas. E agora, quem quiser comentar... Eu posso dar umas dicas também? Pois não. Eu posso dar umas dicas, porque eu imaginei que a gente falaria sobre isso, e eu separei uns livrinhos aqui, porque eu também gostaria de dar umas dicas também. Posso? Pode, fica à vontade. Obviamente, né, o meu livro, o livro do Otto. Então, vamos lá. Alguns livros que eu acho que são fundamentais para a gente entender o golpe militar dentro da perspectiva da ficção. Cabo de Guerra, da Ivone Benedetti. Eu acho esse livro fantástico. Esse livro trata de um personagem na ditadura militar, que é um personagem pouco falado, que é um personagem que é o chamado de Cachorro. Cachorro, para quem não sabe, eram pessoas que tanto trabalhava para a repressão, quanto estava envolvido com estudantil, com o movimento de repressão à ditadura militar. Então, essa pessoa é chamada de Cachorro. Era como se fosse hoje em dia, chamado de X9, assim. Então, assim, é muito interessante esse livro, que trata sobre esse personagem, tem essa dualidade do personagem, dele ser uma pessoa que trabalha, que ele está lutando contra a ditadura, mas, de certa forma, também é um informante também.
Outro livro que é muito interessante é As Margens do Paraíso, do Lima Trindade, que é um autor baiano, mas vive muito tempo na Distrito Federal, em Brasília. Um livro que, além de ser escritor, de trabalhar com tradução, eu também faço muita edição de livro, eu faço preparação de livro. Então, esse livro aqui eu tive o prazer de preparar, que é o livro do Mário Rodrigues, que é um autor também que ganhou o prêmio Sesc, assim como eu. E é um livro, assim, acho que é um dos livros mais fortes sobre a ditadura militar. É um livro chamado O Motorista de Médici, que é um livro que ele resgata, ele faz ali uma mistura entre memória e ficção, e ele resgata esse personagem que é um tio dele, tio do autor, que ele foi motorista do Médici, ditador do governo militar, e é um livro que fala sobre a ditadura por dentro, né, o que acontecia dentro dos códigos dos militares, como era feita a tortura, como esse personagem também ele tinha conhecimento do que acontecia e ele era um personagem de uma vida dupla, ele não passava para a família dele o que ele presenciava, o que ele tinha que fazer em prol do governo militar, embora ele não concordasse com muita coisa. Noites Simultâneas, do grande Maurício Melo Júnior, um grande jornalista, um grande autor. Ele, para quem acompanha literatura, ele tem aquele programa Leituras da TV Senado. Então, é um livro também que resgata esse período da ditadura militar. Rio, Paris, Rio, da Luciane Hidalgo, que é um livro que, de certa forma, ele tem assim, uma temática um pouco semelhante assim, com a do meu livro, dentro desse contexto de que é um casal que se encontra em 68 em Paris, e ali ele vive um relacionamento. O livro ele faz uns saltos temporais, ele tanto para o futuro quanto para o passado, ele mostra como que esses personagens eles se envolveram e eles acabaram o amor deles sendo partido por conta do que ocorreu do golpe militar, ou influência decorreu nesse período. E, por último, um livro que ganhou o Prêmio Paraná de Literatura, o do meu colega de editora, o Henrique Schneider, o 70. Imagino que vocês conheçam, porque é um livro que ganhou o Prêmio Paraná de Literatura. É um livro que fala sobre esse período, fala sobre a tortura durante esse período que a ditadura estava mais violenta e faz uma conexão com a Copa de 70 também. Então, é um livro muito impactante que fala sobre tortura e dentro desse contexto da pessoa que é presa de forma arbitrária, que ela está sendo torturada para poder falar algo que, na verdade, ela não sabe. Então, essas dicas aí que eu gostaria de passar para vocês. Legal, muito bem. Bom, então quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, precisa do microfone, quem né? Quem quiser fazer pergunta, já podem vir aqui perto, então não vai escutar. Fala daí, vê se eles... Está me escutando? Sim. Tá? Pode vir perto. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Baixou a voz na boca. Então, eu queria, além de fazer uma pergunta, fazer uma recomendação também de um livro que eu li há bastante tempo, que justamente também fala da ditadura. É um livro que meu pai falou, não sei, talvez o senhor deva conhecer, chamado Sangue de Coca-Cola, se eu não me engano, do Roberto Drummond. É um livro, pode parecer bobo que eu vou dizer, mas é de certa forma engraçado, porque os personagens eles vão te cativar e, claro, tem muita intertextualidade, referência desse momento da ditadura. Inclusive, vai narrando a história também do entre aspas, protagonista e o momento em que ele viveu, o período. Então, eu queria fazer essa recomendação. É um livro um pouco difícil de ler, porque é muita intertextualidade, muita referência, mas é muito bom. Daí fica a recomendação. E a outra pergunta é um pouco mais pessoal, mas baseando em tudo que a gente viu. Você acha que durante esse período militar, os ditadores que estavam no poder, todo esse regime opressor, eles tinham tanto medo, eles tinham mais medo do que raiva, insegurança? Não sei se eu consegui entender o que quis dizer. Se eles estavam inseguros com o que poderia acontecer. Não sei se ficou clara a pergunta. Você fala com relação à censura de livros, da cultura? Deles perderem o poder, dessa insegurança. Algo assim. Eu acho que
nesse momento, a gente estava vivendo um período da ditadura militar que o governo militar estava se expandindo pela América Latina. Então, se a gente pegar ali de 64 até meados dos anos 70, eu acho que não existia essa ideia de que a ditadura iria acabar em algum momento. Eu acho que, na verdade, foi um processo de esgotamento do próprio regime. Então, quando você tem o governo Figueiredo, já é um governo em que ele acaba assumindo que a ditadura já não tem mais sustentação, já começam os movimentos, porque a população também já não consegue jamais suportar o regime. Então, quando você tem esse clamor popular, que você começa os movimentos populares, que é o momento da direta já, os próprios parlamentares começam a articular. Então, acho que foi um processo natural, assim. Eu acho que, nesse sentido de ter medo ou perder o poder, eu acho que não, assim. Tanto que não que você teve recentemente, que a gente passou em 2018, né? A gente tem uma volta de um governo que, na verdade, era um governo que era um reflexo do que aconteceu nesse período. Logicamente, dentro de um contexto de democracia, mas nada mais é do que um governo que repercutia todos esses ideais que eram perpetuados durante a ditadura militar. É interessante colocar, que é uma coisa que as pessoas não têm noção, que embora o governo militar assim, ele tenha acabado, alguns dizem 85, mas na verdade foi quando teve a Constituição, né? Quando teve a Constituição, foi onde que realmente acabou o governo militar e começou o governo democrático. Então, só que essas pessoas, assim, não é algo assim que, como se fosse um filme que acabou, ponto final, vem os créditos e todo mundo sai da sala de cinema. As pessoas continuam, a vida continua. Então, como eu falei anteriormente, aquelas pessoas que não foram punidas, não foram receberam anistia, continuaram trabalhando como policiais militares, continuaram trabalhando nas instituições que trabalhavam, e as pessoas que praticavam a tortura, que praticavam a prisão arbitrária, desaparecia com as pessoas, elas começaram a fazer isso de uma forma dentro do governo democrático. Só que dentro dos quartéis continuava tendo ainda essa repercussão da ditadura militar. Então, até pouco tempo, eles eram munidos desse pensamento através de jornais e folhetins que eram distribuídos ali dentro, folhetos que eram distribuídos ali dentro. E essa ideia era perpetuada sobre o militar, sobre defender torturador, como o ex-presidente defendeu na Câmara o torturador. Só que aconteceu o seguinte, quando você teve as redes sociais, quando começou a surgir o WhatsApp, tudo isso que era feito dentro daquele núcleo, daquele nicho, ele acabou sendo perpetuado e sendo passado para a população também. Então, muito do reflexo que aconteceu em 2018 foi justamente isso, foram esses ideais que eram dentro de um nicho e acabou chegando para a população. E, assim, uma coisa a gente não pode negar, todo governo autoritário, ele tem um elemento populista, um elemento sedutor. Então, assim, a gente tem isso durante a história. A história, ela segue em frente, como diria o Cazuza, que é um personagem que inspira um personagem do meu livro, o tempo não para, mas o tempo, de certa forma, ele se espelha, né? Então, assim, muito que a gente tem hoje no nosso país, ou que teve há pouco tempo atrás, graças a Deus, agora a gente tem um governo diferente, justamente isso, o governo espelhando o que veio atrás. E muito por essas ideias que eram passadas só pelos militares, acabou se perpetuando, acabou seduzindo a população e acabou elegendo democraticamente um ditador, um filhote de ditador. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tinha medo de perder o poder. Acho que, na verdade, foi um processo que se esgotou, como vários processos se esgotam. Assim. O ditadura chegou no momento que, realmente, eles mesmo precisavam de um novo regime de política social, de votação, mas eles não acabaram. Assim, continua aí. Tanto continua aí que a gente está, agora, 60 anos depois, com um reflexo muito forte e muito atuante do que é ainda o governo militar. Sim. Mais alguma pergunta, algum comentário? Você me escuta bem se eu falar daqui? Sim. Está ouvindo? Tá. Então, boa noite. A título de apresentação, eu sou a Sabina, a gente se falou algumas vezes aí. Ô, querido. É... Prazer. Então,
A minha pergunta, inclusive, é para vocês dois como escritores. Eu acho que quando a gente fala de literatura, especialmente um tema tão sensível, a gente não pode deixar de falar de representação de realidade. Então, o que eu queria perguntar é se vocês, escrevendo sobre um tema como a ditadura, vocês se sentem responsáveis em fazer essa representação. Essa é a minha pergunta. Pode primeiro. Quem responder primeiro, ó. Quem responde primeiro? Ele passou para você. Pode ser você, Sérgio. Eu? Tá, ok. Sim, eu me sinto assim, por mais que possa ser até um pouco, vamos dizer assim, pretensioso da minha parte. Eu acho que o papel, assim, a partir do momento que você produz algum tipo de arte, você tem que ter um impacto em alguém, assim. Acho que como não existe música para pro cantor, como não existe filme para diretor, não existe literatura para autor. Então, a partir do momento que você escreve um livro, você está querendo impactar um leitor, atingir um autor de alguma forma. E assim, e o meu livro, assim, a minha literatura, eu sou um escritor que eu não sou um escritor muito prolixo, até porque a vida assim não me permite, assim. Eu gostaria muito de ser um autor que sentasse todo dia, tivesse aquela mesa que sentasse, escrevesse seu livro, escrevesse o capítulo, no final do dia revisasse e de ano em ano lançasse um livro, mas infelizmente a realidade não permite assim. Então eu escrevo assim de maneira um pouco mais lenta enquanto eu tenho tempo assim de escrever. Então assim, quando você decide escrever um livro, eu acho que você escreve para impactar alguém. Então, a partir do momento que você escreve para impactar alguém, você tenta passar uma mensagem. Eu acho que, como eu falei no começo, esse livro, para mim, ele foi uma espécie de resgate de uma memória que eu não tinha. E, ao mesmo tempo, uma descoberta. Eu acho que isso gera também nas gerações também de agora, gerações futuras, que seja uma espécie de manifesto para as pessoas poderem encarar realmente o que fosse a realidade desse período. Assim. Porque eu acho que, assim, de todas as manifestações que ocorreram nesse último governo, assim, o que mais me impactou foi ver jovens que foram criados na democracia, viveram na democracia, vivem na democracia, utilizam mecanismos, tanto físicos quanto virtuais, para poder transmitir a sua ideia de maneira livre, pedir a volta da ditadura militar, pedir a volta da censura. Então, assim, eu só consigo entender isso assim como duas coisas. Primeira coisa, alienação coletiva, que eu imagino que não seja, e a segunda que é a falta de informação. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem essa informação, a literatura te dá algum tipo de ferramenta para você poder entender ou você usar como se fosse um filtro para você enxergar aquilo que você não estava enxergando anteriormente, é papel do autor, sim, utilizar a literatura dele como uma maneira de impactar as pessoas. Então, assim, eu espero que o meu livro realmente tenha esse impacto, assim, que daqui para frente, assim, seria muito gratificante para mim alguém chegar futuramente, da mesma forma que o livro impactou o nosso amigo aí, que futuramente alguém chega para mim e fala assim, o seu livro me trouxe um interesse sobre esse tema e me conectou com uma realidade que até então eu desconhecia. Então, assim, para mim seria muito gratificante ter esse depoimento daqui a 10, 5 ou daqui a 5 semanas, assim. Eu acho que a gente está vivendo um período ainda muito de polarização que a gente tem que estar atento, né? Inclusive agora com eleições próximas, embora sejam eleições municipais, mas que sejam eleições também que, de certa forma, ele consiga impactar o cidadão e entender que a política faz parte da nossa vida, assim como a literatura. Eu acho que tem, só para finalizar, tem um erro muito grande assim, que eu vejo, trabalhando com literatura já há algum tempo já, e participando de palestras, de cursos, e falando com alunos em escolas, assim, só fazendo parênteses aqui rapidinho, eu tive o prazer de participar da Semana do Sesc aí no Paraná, então eu visitei 5 cidades no Paraná, e eu participei em universidades, em escola, falava com alunos, com adolescentes, com crianças, assim, muito interessante para mim, assim. Eu acho que a literatura, as pessoas entendem literatura como se fosse algo muito associado com a questão do entretenimento, vamos dizer assim, algum tipo de ferramenta cultural, assim. Acho que a literatura, antes de tudo, ela é um instrumento de cidadania.
Assim, com a literatura, você não só tem conhecimento da história, ou você tem conhecimento do quanto a leitura te traz como importância para você aumentar a sua cultura. Literatura é a maneira de você se portar, de você falar, de você entender o mundo, de você se entender. Então, acho que a gente escrevendo um livro, tanto o meu livro quanto o livro do Otto, que trata sobre esse período, é você entender, porque na história você só consegue combater aquilo que você conhece. Então, a partir do momento que você tem conhecimento do que foi esse período, você, de certa forma, você ensina uma geração a não repeti-lo no futuro. Bom, a gente percebe, Sérgio, ao ler o seu livro, que você fez muita pesquisa. Percebe, assim, a gente mergulha nesse período do seu romance, os anos 80, 70, 80, 90. No meu caso também houve bastante pesquisa, né? Você leu o livro, você deve lembrar disso, né? Houve bastante pesquisa em revistas, em livros, em conversas com pessoas da época, porque eu acho, né? Eu penso que o escritor ele tem dois tipos de responsabilidades que não são contraditórias. Por um lado, ele tem a responsabilidade pela criação, pela ficção, pela imaginação, pela fantasia. É uma obra de ficção, os personagens são fictícios. Mas, por outro lado, ele tem uma responsabilidade histórica. Ele não pode falsear a história. Então, são duas responsabilidades que não se digladiam, mas interagem. A responsabilidade de criar uma história convincente, verossímil, e também, se esse romance é um romance histórico, que não venha falsear essa história e venha, ao mesmo tempo, representar essa história. Eu tive a intenção, né? Não sei se eu fui bem... se conseguir isso, que o leitor, ao ler Que Fim Levaram Todas as Flores, tivesse uma experiência de mergulho na época. As roupas, as modas, as gírias, as músicas. Por exemplo, né, neste romance, nenhuma gíria mencionada, utilizada, não era utilizada nesse período. Então, houve uma pesquisa bastante rigorosa, então não há nenhum tá ligado. Né? Tem a bicho, é uma brasa, as gírias dos anos 60. Então, eu tive bastante preocupação. E também é um prazer estético você procurar reconstituir uma época que já morreu, de certa forma está sob as ruínas, você traz novamente a vida, com as suas coisas gloriosas e suas coisas horríveis também. Né? Porque também os anos, no meu caso, os anos 60, no seu caso, os anos 70, tiveram coisas maravilhosas, né? Das descobertas, mas também houve sempre este peso, né? A ditadura deixou essa sombra que se perpetua para além dela. Como nós comentamos na conversa anterior também, a ditadura deixou essa marca no Brasil. O fascismo deixou essa sombra, né, que paira sobre nós e nos ameaça, de maneira que temos... eu morro de medo de, nessas eleições agora, ter um monte de prefeito e vereador, delegado, coronel, polícias, cabo, soldado, né? Está na moda isso, então dá medo de novamente os eleitores elegerem esses candidatos, esses populistas de direita oferecendo soluções fáceis e falsas, né? Então nós ainda vivemos sob essa sombra. Eu morro de medo, confesso a vocês aqui, não contei para ninguém, daqui a 2 anos, né, na próxima eleição presidencial, né, porque nós tivemos novamente à beira de um outro golpe. Vocês lembram, né, do dia das eleições, quando vieram aquelas notícias daquelas blitz da polícia rodoviária. Eu pensei, estamos vivendo um golpe, né? Estamos passando por um golpe, e quase foi. Né? Se o inelegível tivesse sido reeleito, nós talvez não estivéssemos fazendo esse debate aqui nesse momento. As coisas seriam muito mais difíceis num segundo mandato. Por isso, mais do que nunca, é importante relembrarmos esses momentos, produzirmos livros, lermos livros, fazer debates sobre esse período, porque ele não passou completamente, né? Não é algo do passado apenas. Né? Você sabe que eu sou aqui de Niterói e tenho um candidato aqui de Niterói que ele é vinculado ao partido do ex-presidente, e o slogan dele é: "Eu sou um cidadão de bem". Você vê a questão do cidadão de bem
que é algo que repercute da ditadura militar a favor da família, a favor dos valores da família, do bom costumes. Então, é algo ainda que ainda repercute, ainda, infelizmente, nos dias de hoje, assim. Você tá ouvindo a gente, Sérgio? Faz um beleza. Isso. A gente não tá mais te ouvindo, não sei o que aconteceu. O seu áudio sumiu. Tá me ouvindo? Não, a gente não tá te ouvindo. Eu consigo ler seus lábios que você perguntou se a gente tá te ouvindo, mas a gente não tá. Talvez foi a caixinha de som, porque ela parou até de fazer barulho. Alô? Que bom, né? Que tem que chamar o técnico. Voltou? A gente vai chamar o técnico porque a gente não está te ouvindo. Vamos ver se o problema é aqui no som da PUC. Logo ele vai estar vindo para a gente ver se a gente consegue te ouvir de novo. Porque eu ia justamente falar sobre o livro e fazer o sorteio. Acho que pode fazer sorteio, porque o técnico pode demorar um pouco. Né? Enquanto a gente espera o técnico, eu vou fazer o sorteio daí. Vou falar sobre. Enfim. Eu não vou fingir que a minha pergunta não foi proposital, tá? Eu queria que os professores, o Sérgio e o professor Otto, falassem sobre escrever e sobre os livros deles para instigar vocês a lerem tanto Que Fim Levaram Todas as Flores, Forte como a Morte, todos os livros do professor Otto que eu recomendo super, mas também o livro do nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Tavares, que se chama Todos Nós Estaremos Bem. E hoje a gente vai sortear um exemplar que foi com muita gentileza oferecido pela editora Dublinense. Então a gente agradece muito a editora. E a gente vai fazer o sorteio com todos que estão aqui, então torçam aí para que sejam vocês os ganhadores, porque eu tenho certeza que essa história vai instigar vocês muito. Então, a Ana vai fazer o nosso sorteio. Estou com a lista de todos os presentes, mais ou menos para a chegada, que foi em grupos. Se alguém quiser ficar assim, eu não estou roubando, tem de cada um. Estou com a lista de 2 a 17. Em direção ao 17. O som está número 4. Ana Beatriz. Quem quiser o livro emprestado, você quer entrar em contato com a Ana Beatriz ou comprar o seu próprio exemplar, né? Não sei se Nós estamos ouvindo ele tá. Você pode falar algo, Sérgio, para a gente ver se a gente voltou a te ouvir? Me ouve? Ah, voltou. Sim. Beleza. Voltou? Ótimo. Muito bem. Sim. Apareça aqui para mostrar para ele. Então, a Ana ganhou o livro, depois ela vai fazer uma resenha, vai mandar lá pro Sérgio. Com certeza. Olha eu segurando em ponta cabeça. Vamos fazer Foi um uma prazer. foto. Faz uma pose aí, Sérgio, para tirar uma foto. Vou fazer com o meu livro aqui. Ó, pega mais um aqui. Ó. Perfeito. Então, a gente, na verdade, com essa fala incrível dos dois, a gente encerra os nossos eventos específicos da nossa Semana de Letras. Então, muito obrigada pela participação, professor. Muito obrigada pela participação, Sérgio. E a gente ficou muito feliz de ter vocês aqui discutindo sobre literatura, discutindo sobre a escrita de temas tão sensíveis como a ditadura. E a gente espera que isso também, talvez, possa ser um gatilho para vocês, talvez serem os próximos escritores de temas como esse, não é mesmo? Então, a gente agradece a presença de todos. Encerramos com essa chave de ouro a nossa semana. Muito obrigada. Peraí, eu quero falar aqui. De maneira especial, quero agradecer ao Centro Acadêmico, as meninas, os meninos que trabalharam, fizeram um trabalho incrível, maravilhoso, com temas contundentes, necessários e atuais. E agradecer ao Sérgio, né, que se disponibilizou a estar aqui conversando com a gente. E, mais uma vez, é um prazer te conhecer pessoalmente, né, visualmente, né? E você faz um trabalho... Prazer. Você faz um trabalho Pode falar. muito
é importante o blog dele, a Nova Crítica, resenhando novos autores e autoras brasileiros. O trabalho da crítica literária continua importantíssimo no Brasil, e o Sérgio tem desempenhado esse papel de maneira muito, muito legal, muito bacana. Eu quero agradecer pelo convite, foi um prazer falar com o Centro Acadêmico, falar sobre com a nova geração, sobre a ditadura militar, falar sobre o meu livro. Tem esse encontro, ainda que virtual, com um colega, com o Otto, um grande escritor, assim, um prazer sempre escrever e ler o que você produz, assim. E parabéns pela Ana, que ganhou o livro, assim, espero que a Ana goste do livro e comente sobre o livro e empreste o livro. E aqueles que não foram sorteados, fica o convite para quem tiver interesse em ler o livro também. E me acompanhar, assim, quem tem Instagram, pode me acompanhar pelo Instagram, que geralmente no Instagram, onde eu coloco sobre críticas, sobre o que o livro está sendo produzido sobre o livro que eu tenho feito, tenho escrito. E obrigado, Sabrina, pelo convite. E, assim, vocês comentaram sobre a produção de literatura. Eu faço curadoria de uma produtora chamada Graviola Digital, e a gente tem um concurso chamado Prêmio Máquina de Contos. É um curso que começa a inscrição no começo do ano. Você pode acompanhar lá pela minha página também, que tem um link. E quem produzir, quiser se inscrever no próximo ano, a gente vai ter a 5ª edição no ano que vem. Então, quem tiver material, quem tiver conto, manda pra gente lá, que de repente, quem sabe. A gente nunca teve um autor paranaense vencedor, pode ser em 2025. E obrigado pelo convite, é um prazer participar. Então, boa noite, gente. Obrigada pela participação em toda a nossa semana. E a gente se vê amanhã no encerramento, se vocês quiserem vir da nossa semana integrada, que vai ter eventos culturais para a gente aproveitar. Mais sorteio. Mais sorteio. Realmente. Obrigada, Sérgio. Tchau. Beleza, Sérgio. Abraço aí. Tchau.